Então estamos aqui hoje com a nossa amiga Sheila Batista. Vamos falar sobre a questão da atividade física e a questão também da relação que tem com a saúde. Estamos aqui no Lago dos Patos, aqui em Guarulhos, um lugar bastante prazeroso para as pessoas visitarem. Então vamos lá, nosso olhar de hoje. Então, agora a Sheila vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho dela profissional, a sua trajetória na questão do esporte, na questão da atividade física. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer aqui ao Flávio, ao Jefferson, ao Nosso Olhar. A minha trajetória assim foi grande em relação, foram quase 10 anos na área da ginástica olímpica, né? Eu treinei, comecei aqui no Homero, na escola, né? No meu estudo eu acabei entrando para a equipe de ginástica olímpica, porque eu tinha duas primas que treinavam e acabaram me levando. Minha mãe falou, vamos. Minha mãe era minha grande incentivadora, né? Ela me levava para treinar e assim, não era fácil, porque eu treinava, imagina, uma criança que treinava. Bastante complexo, né? Sim, e assim, eu era criança, então assim, você imagina, dos 5 até 15 anos, chegando à minha adolescência, eu já não estava muito mais afim. Mas eu só via um caminho para mim, né? Além de assim, eu tive vários títulos, né? Eu competi bastante, eu fui campeã brasileira em Porto Alegre. Eu não me lembro a data, né? O ano. Mas eu sei que depois dali eu vi que estava ficando muito pesado para mim. A rotina de treino, a escola, né? Eu tinha coisas que minha mãe queria que eu fizesse ali, né? E uma criança quer brincar, quer fazer atividades. Exatamente. Né? Eu acho que minha mãe, assim, ela tinha esse cuidado, né? Ela tinha esse cuidado e essa preocupação. Mas mesmo assim, não era nem ela. Eu comecei a ficar mais estafada de tudo aquilo, sabe? Eu via as crianças da minha idade, os adolescentes, né? Da minha idade, querendo fazer outras coisas, querendo sair. E eu, ali, foi quando eu decidi realmente sair. Mas eu não saí do esporte, né? Eu comecei a fazer aulas de natação, que eu gostava bastante. Eu nadei bastante. Eu praticava aula de ginástica de sala, né? Aquelas de antigamente, não as de agora, né? Mas as de antigamente, realmente. Aí foi quando eu entrei na educação física e fui estudando a educação física. Os meus 4 anos de educação física, eu competia pela faculdade, então eu tive bolsa os 4 anos de faculdade. Então, assim, eu treinava realmente a ginástica olímpica, ela não saiu de mim, né? Eu continuei ali na ginástica olímpica e foi. Quando eu terminei a faculdade, eu já logo procurei uma academia para dar aula, né? E fui dar aula de musculação, né? E assim, eu vi que aquilo ali era uma coisa que eu gostava bastante, né? A parte da musculação, ensinar pessoas que assim... E é uma questão científica, né? A questão da atividade física, né? Muitas vezes. Sim, e assim, o meu foco principalmente era a parte da biomecânica, que sempre foi a minha paixão, a biomecânica, a fisiologia do exercício. Eu queria saber como tudo aquilo funcionava, né? Então, o meu público-alvo, eu dava aula para todas as idades, mas assim, o que mais me chamou a atenção até hoje, tá? É a parte da terceira idade. Eu gosto bastante, o pessoal mais velho, para mim, eu acho que depende muito mais de mim, né? Então, assim, foi onde eu me especializei, eu fiz fisiologia do exercício, eu fiz personal trainer, eu tenho 2 pós-graduações, né? Tá. E foi onde eu me especializei e vim até hoje, né? Trabalhando com isso, as minhas aulas de personal também são voltadas para essa idade, para 40 a mais, né? Da mulherada aí, né? Eu falo que o emagrecimento depois dos 40 é muito mais difícil, né? Então, assim, eu acabei me especializando realmente nisso. E algo assim que tem que ser bastante técnico, né? Porque você trabalha com pessoas que têm que desenvolver uma habilidade física que muitas vezes ela não tem. Então, se não souber trabalhar essa parte, eu acabo prejudicando até a pessoa, né? Exatamente. E não só a... Não, volta. Vamos. E não só a parte da habilidade, né? Porque isso, assim, elas vão adquirindo, né? Porque, assim, com o treino, tem muita gente que eu pego para poder treinar que não tem coordenação motora. Você percebe que a pessoa não teve aquela parte da infância, né? E a pessoa vai acabar se machucando. Né? Exatamente. Então, assim, a gente acaba até treinando essa pessoa
Para conhecer o próprio corpo. Para conhecer, a pessoa não conhece. Às vezes eu faço um treino com uma pessoa e chega no dia seguinte ela fala, nossa, Sheila, eu estou descobrindo um músculo que eu nem achava que eu tinha. Porque assim, ela vai começando a saber, tipo assim, ela vai treinar, ela vai sentir dor. Então assim, o personal ele tá ali para quê? Tem sentimento. A pessoa fala, você tá com dor? Mas assim, isso é o normal. É o normal, vai acontecer. Né? Vai acontecer. Você não pode fazer com que essa pessoa não ande no dia seguinte. Entendeu? Mas assim, deixar ela consciente que ela vai ter dor, que ela vai sentir um desconforto, mas assim, isso vai ser tudo muito benéfico para ela, entendeu? E cada um tem o seu limite, né? Sim, eu quero correr aqui 3 horas, talvez eu não consiga correr 3 horas. Exatamente, é aí que entra o bom profissional, né? Ele vai saber qual que é o limite dessa pessoa, até a pessoa mesmo, ela vai saber qual que é o limite do seu corpo, né? A gente deixa ela bem clara nisso, que ela tem que ter o limite dela, né? E não adianta ela querer extrapolar, porque não é de um dia para o outro. Uma dúvida minha assim, as pessoas têm vamos supor, um biotipo. Esse biotipo determina quais atividades físicas ela pode fazer ou não? Não. O que vai determinar o que a pessoa pode fazer são realmente as condições dela, né? Se ela tem algum tipo de problema físico, se ela tem algum problema articular, é aí que a gente vai entrar e vai ver o que essa pessoa pode ou não fazer. Que tipo de esporte também ela pode desenvolver ou não? Eu acho assim, eu acho que não é nem o esporte, Flávio, porque assim, tem gente que tem problema no joelho, mas gosta muito de fazer o futebol. Então é assim, vai ali o professor bom, um professor que tem conhecimento para poder adaptar o futebol às condições que ele tem, certo. Entendeu? Importante. Então, uma outra dúvida que eu tenho é assim, a questão da atividade física feita dentro da academia e fora dela. Qual que é a diferença que você sente? Bom, estamos aqui, num parque aqui, né, no Lago dos Patos, e muitas pessoas fazendo atividade física. Aqui você está percebendo que as pessoas elas fazem muito mais a parte do cardio, né, do aeróbio, e é muito mais prazeroso, tá? Mas quem procura alto rendimento, por exemplo, para poder prevenir uma lesão, ela vai direto para a academia, porque ela vai ter um profissional para estar trabalhando com ela, os equipamentos, né? Porque aqui a gente não tem equipamento de força, né? E muitas das vezes as pessoas, o que elas precisam? É ganhar força para atividades. Uma pessoa que está depois dos 40 a mais, ela não vai, se ela não trabalhar o ganho de força, ela não vai ter uma velhice saudável, entendeu? E assim, somente eu não estou dizendo que eu sou contra isso daqui. Não, eu sou super a favor. Ele pode ser combinado. Pode ser combinado, entendeu? Mas exercício de força, ele é primordial para quem quer ter uma velhice, uma longevidade assim, maior. Entendi. Porque aqui você tem num parque, você tem sempre a questão dos sons, né? A questão dos cheiros, a questão do vento batendo no rosto da pessoa. Na academia você não tem isso, né? Mas é o que você falou, né? Tem a questão específica, né? Do trabalho específico na academia e um trabalho específico ao ar livre, né? Eu acho assim, que nem um corredor, por exemplo, procura um personal. O personal vai fazer um trabalho com ele na rua, né? No parque. Mas também na academia, porque realmente ele vai precisar ter musculatura de perna forte para poder aguentar o tranco, porque a corrida, o que ele vai ter muito impacto de joelho e tornozelo ali, principalmente o quadril também. Então assim, ele tem que ter uma musculatura de membros inferiores forte, né, para aguentar o tranco. Você falou essa questão que você trabalhava já na escola, a questão da atividade física, né? Até você disputou alguns campeonatos já na escola ainda, já? Eu comecei a treinar aqui no Homero, né, e eu fazia a ginástica olímpica, porque eu era atleta de ginástica olímpica, né, e eu dei aula em escola também, mas assim, eu acabei não trabalhando com educação física na minha escola, porque eu era eventual. Então, eu trabalhava muito mais a área da biologia, a parte do corpo ali, do que propriamente dito os exercícios, né, porque eu ainda estava ali como eventual, então acho que foi por isso que eu não gostei muito de trabalhar em escola, entendeu? Eu fui mais para a área da musculação mesmo. E o que eu lembro da escola, assim, você tinha uma diferença que hoje você trabalha na escola, que é a escola, na parte de educação física, era sempre uma questão talvez do esforço físico, porque era assim, pelo menos na época que eu estava na escola, era correr em volta da quadra várias vezes, depois fazer flexão, fazer barras. E hoje eu vejo que é mais ligado à questão do esporte. Eles ficam jogando e essa parte mais de preparação
muitas vezes não existe. Realmente não tem mais, né? A não ser algumas das escolas particulares que são, tipo assim, que elas estão ali com o objetivo de preparar atletas, né? Então, assim, se você vai numa escola pública, numa escola do estado, você não vê o pessoal ensinando mais pedagógico de... fazer o aquecimento, agora não tem um aquecimento. Aqueles fundamentos em relação, tipo assim, ao voleibol, ao basquetebol, não tem mais isso. Joga a bola lá e os alunos fazem e eles fazem realmente o que eles querem. Aí agora sim, tem algumas escolas sim, mas assim, que eles estão com o objetivo de criar atletas ali, né? De formar atletas. Então assim, já tem uma parte mais específica. E essa questão também é importante, a questão do respeito, né? Isso que eu vejo assim, a questão da atividade física e do esporte, você tem um respeito pelas pessoas, né? Respeito às regras. Muitas vezes na educação física você tem essa questão do socializar, né? Eu acho que a educação física, eu acho que ela ajuda, ela tem essa facilidade de fazer com que as pessoas elas interajam mais, elas tenham um respeito mútuo ali, né? Porque tem muito toque, né? Então, que faz com que as pessoas elas se respeitem mais. Na academia, você tem sempre a questão da música, né? Presente na questão dos exercícios. Como é que você vê essa questão da música, dos sons, com a questão do movimento? Na academia a gente tem o som ambiente. A maioria das academias hoje ela tem as rádios próprias delas, né? Então elas gravam algumas músicas e deixam ali. Mas a maioria das pessoas hoje elas vão com fone de ouvido. Isso vai colocar. Né? Elas vão com fone de ouvido e assim, elas parece que elas se colocam ali como assim, ó, eu não quero falar com ninguém, fica ali com fone de ouvido, às vezes até você tem dificuldade de corrigir uma pessoa dessa. Às vezes está fazendo um exercício errado ali, ela com fone, com aqueles fones enormes, né? Elas colocam uma barreira entre você, parece que elas não querem se socializar, entendeu? Quando você está no parque, eu acho que essa é a grande diferença, tá? Quando você está no parque, você tem como se socializar mais. Na academia está um pouco difícil, viu? Porque as pessoas acham que elas não querem muito papo. Não? Às vezes, eu já passei por isso até, né? De eu ter que corrigir um aluno, de eu estar passando... eu já sei. Né? Tipo assim, vou corrigir, não, mas... Aí, sabe, deu até ser um pouquinho mal educado. Eu realmente tirar o fone da pessoa, falar, olha, eu preciso te corrigir, porque você está fazendo errado. Algumas pessoas até, elas me deixavam. Mas tem outras pessoas que realmente elas não querem papo com você, elas estão ali porque elas querem fazer o exercício delas e ir embora. Eu vejo essa diferença, eu concordo com você. Essa questão ao ar livre, você tem vários estímulos, né? Às vezes na academia você tem só aquilo. E você muitas vezes coloca o fone, você perde um pouquinho o contato com as outras pessoas, né? As pessoas que estão realmente na academia para fazer a musculação, a maioria delas, elas estão com um fonezinho de ouvido, né? Elas estão ali fazendo. As pessoas que não usam realmente são aquelas pessoas que gostam de fazer as aulas de ginástica, né? Que aí tem as aulas do fit dance, as pessoas que gostam de realmente dançar aquele estilo de música, aquele ritmo, né? Então ali elas estão para poder ouvir realmente o som da interação do grupo, né? Exatamente, é o grupo, né? Mas a musculação é uma atividade do tipo, eu tô aqui, eu quero fazer o meu e as pessoas quase não se conversam, a não ser aquelas pessoas que vão em grupo realmente, porque as outras elas não se sociabilizam. E há uma competição entre as pessoas, você acha que ali? Não, competição eu acho que não, tá? Mas assim, tem muita gente hoje que elas vão pra academia porque elas querem realmente estar com um corpo bonito. E você vê assim, cada vez mais gente se olhando no espelho, às vezes é até bizarro, de verdade, é até bizarro, assim, que muitas vezes é muito mais homem do que mulher. Sim. Que ficam ali assim, sabe, no culto ao corpo, né? A minoria hoje que vai pra dentro da academia, principalmente no horário da tarde, são aquelas senhoras que eu gosto mais de trabalhar. Entendeu? Porque assim, elas estão lá realmente porque elas precisam da minha ajuda, entendeu? Agora, aqueles que estão lá para cultuar o corpo, você não chega, às vezes a gente não... Eles não querem nem muito contato. Né? Não, eles querem ficar ali do ladinho. Tirar umas fotos. Mas que o negócio deles não é nem treinar. Narciso. Quero tirar minha foto, quero colocar ali, é isso. E você, Sheila, qual que é a música que você coloca como uma música assim, a minha música aqui quando eu vou treinar? Eu gosto de rock and roll. Eu gosto de rock. Se você... Qual tipo de rock? Bom, eu gosto muito de ouvir Pearl Jam, eu gosto de Guns N' Roses, eu gosto das músicas antigas. Bacana. Década de 70, 80, 90. Exatamente. Esse período. Então, Sheila, a gente falou assim da questão do rock, né? Você gosta bastante dos anos 60, 70, 80, 90, né? Que você colocou algumas bandas, né? E como é que você vê essa questão
voltando-se um pouquinho na parte da ser personal. Você tem essa questão do personal, às vezes agora é digital. Você acha que ele funciona ou tem que ser o pessoal ali? Quando a pessoa tem muita limitação, é melhor que a pessoa esteja presente, né? Que o professor esteja presente para poder passar os exercícios, né? Mas o digital hoje ele está muito forte, né? Então assim, é melhor para captação de alunos, você consegue fazer um grupo grande de pessoas para poder treinar. PG é um grupo grande. Exatamente, né? Então assim, foi o que eu falei, né? O grupo que eu mais gosto de treinar são mulheres de 40 para mais, que estão passando pela mesma coisa que eu, né? Porque eu tô com 48 anos, então assim, eu vejo as dificuldades hoje. Antes eu tinha mais facilidade para emagrecer, hoje eu já tenho um pouco mais de dificuldade. Então assim, eu vejo que tem muita mulher que tem a mesma dificuldade e eu consigo fazer isso em grupos. Então assim, eu abro lá uma mentoria numa semana, divulgo lá e eu tenho várias pessoas que entram, eu faço grupos de até 20 pessoas, né? E com encontros semanais, mas assim, tudo no online. Passo o treino para essas pessoas, mas assim, aquelas pessoas que eu vejo que tem um pouco mais de dificuldade, eu tento direcionar para o pessoal mesmo, entendeu? Entendi. Por uma mentoria um pouco mais individual. Então fala um pouquinho desse trabalho seu digital também, que você me comentou comigo. Então, eu tive que vir para esse lado, né? Porque eu saí da empresa onde eu trabalhava e como eu tinha poucos alunos, porque eu era gerente de uma academia grande, e eu acabei migrando realmente para o digital. Então eu comecei a estruturar a minha página do Instagram, eu comecei a divulgar um pouco mais, né? Sobre os treinos, né? Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar treinos curtos na internet, stories de exercícios, de polêmicas, né? Porque isso tem muito, né? Então assim, agora eu tô na parte do engajamento, de captação de clientes e tudo, né? Mas assim, muita gente me procura no direct para realmente falar, não, o que você está propondo, né? Então, assim, é realmente migrar os meus alunos para a parte do digital, realmente, que eu não precise ficar com um aluno somente, mas que eu tenha grupos, né? Que a cada mês eu forme um grupo para poder realmente treinar. E assim, com 2 encontros por semana, de 1 hora, de estar conversando pelo Zoom, né? A gente acaba abrindo as câmeras, contando as dificuldades de cada uma, e realmente é mais mulher que me procura. Bacana. E esse trabalho que você está fazendo, vamos caminhar um pouquinho mais? Esse trabalho que você faz já tem algum tempo? Não faz muito tempo não, tá? Eu saí da empresa em setembro, né? Então assim, eu estava procurando ver o que eu ia fazer, né? Eu estava estruturando o que eu realmente ia fazer. Aí o que eu percebi, né? Que aqueles treinos online que eu realmente mandava para os alunos, porque assim, eu tenho os meus alunos ali que eu monto os treinos e só envio, né? Esses alunos eu não tenho um contato direto. Tipo assim, eu conheço, né? São pessoas que já treinavam comigo, mas que eu não eu falei assim, olha, eu posso passar o treino para você, você já treina bem. Então assim, eu passo o treino, então assim, a cada mês eu mudo o treino dessa pessoa, né? Eu cobro pela planilha. Se ele tem alguma dificuldade, a gente faz um meet, né, para estar conversando ali sobre as dificuldades, sobre as mudanças, o que está melhor para ele, o que não faz sentido para ele fazer, né? E aí o que eu fiz? A ideia dos grupos é que é melhor para eu captar mais alunos, entendeu? E então assim, a minha divulgação hoje é para pessoas acima de 40, mulheres acima de 40 anos, que está entrando naquela fase de menopausa difícil pra caramba. Mas eu continuo ainda com os treinos online, assim, então as pessoas que realmente me conhecem, eu estou divulgando pouco isso, entendeu? Em relação aos treinos, eu estou divulgando um pouco mais da mentoria como um todo. Mas essa mentoria trabalha também a questão da alimentação? Sim, eu estou com uma nutricionista, né, a Nath. Ela já é minha amiga e assim, a proposta é a seguinte, que as pessoas tenham realmente um trabalho personalizado comigo, de treinos, com ela a parte nutricional, né? E assim, a parte de mentalidade, que é muito forte, porque assim, as pessoas hoje em dia, elas querem emagrecer, mas elas não querem trabalhar a mente, né? Sim.
E muitas das vezes o que sabota as pessoas não é nem o treino que a pessoa está fazendo, ela vai para academia, pô, eu tô indo para academia e não consigo emagrecer. O que sabota ela é a mente. Porque assim, ela não deixa de ter aquele pensamento de gordo. Ah, só mais um pouquinho, vou comer só mais uma faz. Exato, tô treinando mesmo, sabe? Não tem aquele controle emocional do tipo, cara, eu não vou comer tudo isso porque eu não preciso comer tudo isso, entendeu? Então assim, o meu trabalho... Cada alimento tem o seu fator de melhoria na questão do corpo, né? Sim. Até a questão da atividade física, né? Sim. Esse alimento vai te ajudar nisso aqui. Exatamente, até como eu tô falando para você, né, que é a mulherada, né, acima dos 40, elas têm um pouco mais de dificuldade para poder emagrecer, justamente porque tinha certos alimentos que eles não faziam tanta diferença. Tipo assim, o organismo da gente, ele trabalha mais rápido quando a gente é mais novo, né? Quando a gente vai envelhecendo, o organismo ele vai ficando mais lento. Aí o que acontece? A mesma quantidade que a gente comia antes, não vai fazer a gente engordar, porque é matemática pura. Então assim, você tem que comer menos do que o que você gasta. Você tem que gastar mais do que o que você come. Fica a reserva lá. Exatamente. E se você não tem uma mente blindada ali para poder realmente falar, cara, eu não vou comer uma barra de chocolate inteira, né? Eu realmente como um chocolatinho todo dia, porque eu gosto do chocolatinho. E assim, depois que você entra na menopausa, os hormônios da gente mudam e assim, a vontade por doce é muito maior. Eu não comia doce. Depois que eu entrei na menopausa, eu quero comer doce. Eu quero comer doce. E assim, o meu negócio é o chocolate. E tem dias que eu tô com aquela ansiedade atacada, eu comia um chocolate inteiro, uma barra de chocolate inteiro. Enquanto eu não vi o fim, eu não parava. Mas você consegue fazer o equilíbrio, né? Vamos supor, você comeu aqui a mais, você consegue equilibrar com uma outra atividade que vai compor aquela... Exatamente. O dia que eu comi o chocolate inteiro, isso não é o certo, tá? Tipo assim, o dia que você eu comi... tira. Eu ia pra academia, fazia lá, ó, 1 hora de escada, né? Do simulador de escada, fazia musculação um pouco mais intensa. Mas as pessoas que não têm... que não sabem disso, elas vão comer, vão fazer aquele treininho mais leve, o treininho que elas estão acostumadas a fazer, né? E vai ficar por isso. Mas não, gente, a mente é tudo. Se você não souber blindar a sua mente... eu acho também, a mente é algo poderoso. Consegue te levantar ou te derrubar, né? Não, mas é isso. E a gente tem... Hoje o mal da sociedade é a ansiedade, a depressão, né? E eu falo que atividade física, alimentação, sabe? E uma cabeça boa, cara, você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue emagrecer, você consegue... O nosso corpo, ele é bastante... Ele tem a capacidade de reverter vários fatores, né? Sim, né? Eu saí do meu trabalho porque eu tive um burnout. Então. Eu não conseguia treinar, eu não conseguia comer direito. Por quê? Porque eu tinha que produzir, eu tinha que trabalhar, eu tinha que resolver problema. Só que assim, eu vi que eu estava entrando num ciclo vicioso ali, né, de querer resolver o problema, mas o meu problema maior, que era cuidar de mim, eu não estava fazendo. Então eu fiquei doente. Esse olhar é importante, né? O nosso olhar aqui, nosso canal aqui, o olhar aqui para dentro, né, é muito importante, né? Sim, se você não se cuida, você não consegue fazer nada. Eu acho assim, a gente se cuidando, a gente aumenta a nossa autoestima, né? E eu acho que para a mulher, eu acho que é importantíssimo, né? Se cuidar um pouco mais. Às vezes... Tem uma colega nossa que é ciclista, ela fala assim, ó, não existe nenhum ciclista triste, né? Então o ciclismo traz a felicidade, e a felicidade traz coisas boas, né? Não, os próprios hormônios, né? Os hormônios que você produz quando você está fazendo atividade física é para te deixar com bem-estar mesmo, entendeu? E as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Cara, você não precisa ir para academia, você não precisa pagar uma academia, você pode treinar em casa. E esse também a parte da mentoria. Eu falo que a pessoa pode treinar na casa dela, né? Com todos os exercícios que a gente está treinando, você não vai ter equipamento, mas você vai ter o peso do seu corpo. É a mesma coisa. Que é a parte sua digital, né? Que Exatamente. Você faz mentoria, né? Bacana. Essa parte de você trazer o bem-estar para as pessoas. Você pode treinar realmente. Se você tem um cantinho desse daqui, você consegue fazer na sua casa, até menor do que isso. Você fazer alguns exercícios, sabe? Alguns agachamentos.
exercícios de pliometria, né, que são exercícios com salto, isso tudo vai te ajudar. A pessoa que não faz nada, ela consegue emagrecer muito mais rapidamente do que aquela pessoa que já treina, né, porque assim, ela começa a sair daquele estado de homeostase ali, né, ela tá, não faço nada e vou começar a fazer, o organismo dela, cara, tá trabalhando aqui, preciso trabalhar, então assim, ele vai gastar mais calorias e mais rapidamente do que eu, que já treino. Por isso que eu tô tendo dificuldade, então assim, cada vez mais eu tô tendo que fazer um treino mais intenso para poder perder mais peso, para poder alcançar meus objetivos, entendeu? Essa questão que você falou é bastante importante, né? Que nossa parte cerebral, ela manda alguns estímulos que facilitam essa questão de você conseguir chegar no seu objetivo. É isso, Porque quando você fala do esporte, o esporte não é isso, você vai mentalizar que eu consigo fazer aquele exercício. Então, seu corpo trabalha para aquilo ocorrer, né? Você eu penso também na atividade física, também ocorre a mesma coisa. A gente tem que trabalhar a questão mental, né? A gente tem que ter uma mente positiva, né? Então, é do tipo assim, eu consigo fazer, eu vou fazer. Não adianta nada você chegar e falar, não, eu não vou conseguir fazer isso. Não, eu não tenho que tirar essa palavra da cabeça. Essa questão bonita que você falou, que você trabalha com a terceira idade, que é essa questão, muitas vezes você fala assim, eu não consigo mais. Não, você consegue. Sim, eu tinha uma aluna que hoje ela não treina mais comigo, né? Mas a amizade continua, né? E ela era bem gordinha, eu comecei com ela numa academia, e daí dela da academia eu comecei a dar aula para ela na casa dela. Ela não andava quase. Mas assim, depois eu tenho uns vídeos no meu Instagram, no meu Facebook, dela fazendo deslocamento, ela fazendo agachamento, sabe assim, é tão prazeroso isso. Você fala, cara, a pessoa não andava que você salva aquela vida, sim, né? Exatamente, a qualidade de vida dela aumentou em 100%. Eu atuo na área da educação, né? Eu trabalhei bastante com o pessoal da EJA, né? São aqueles que assim, eu não consigo aprender. E quando eles começam a aprender ali, escrever o nome ali, conseguir fazer a parte de matemática, você vê que o brilho dos olhos muda. Eu acho que o seu caso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho alguns alunos que eles têm deficiência, né? Tinha um aluno que ele não tinha uma parte do braço, né, da mão, ele tinha aqui assim, ó, aqueles exercícios de puxada. Falava, como é que eu vou adaptar esse exercício para esse aluno? Não, eu colocava a fivela no braço dele, ele fazia ali. Não, cara, o que é a força de vontade? Se a pessoa tem vontade, ela faz qualquer coisa. Sim, essa questão mental é bastante importante. Como você colocou, a questão de ser positivo, né? Exatamente. Isso pode ser feito. Não pode ser nesse momento aqui, mas pode ser feito. Pode ser feito, exatamente. É bacana, esse trabalho que você faz de atividade física, a questão da motivação, a questão da autoestima das pessoas, eu acho que é um trabalho importante que a gente tenha nesse mundo nosso que é bastante corrido, né? Que o tempo hoje é uma questão, que eu falo, uma questão de percepção, né? Meu tempo é diferente do seu tempo, diferente do tempo da outra pessoa. Eu acho assim, o professor de educação física, se você perceber, a gente está perdendo um pouco a força, porque as pessoas chegam na academia já com o vídeo do YouTube, sabe? Sem ser, eu vou fazer esse treino aqui. Se o professor não é um professor que fala assim, olha, esse treino ele não é montado por um profissional, ele não está adaptado para a sua condição. Não quer que a pessoa tem que realmente ter esse contato, porque assim, a educação física ela é contato, sabe? É aproximação. Então assim, de você realmente mostrar para a pessoa que você estudou, não é a pessoa lá o Zezinho lá do YouTube que monta lá uns exercícios sem ser formado e a pessoa vai e treina. Não, a gente tem que ser um pouco mais forte nesse sentido, do tipo, ó, eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei 4 anos, eu fiz mais 4 anos de pós-graduação. Você é o especialista. Exatamente, eu sou especialista para poder dizer que esse treino aí não vai te ajudar. Muito pelo contrário, ele pode às vezes até te prejudicar. Então é assim, é você mostrar para aquele aluno que o seu treino, sabe, naquilo que você estudou, você é o especialista e não o YouTube. É bastante importante isso, porque a pessoa sente assim, aquela pessoa está falando para mim, eu sou importante para ela. Exatamente, a gente tem que mostrar que as pessoas são importantes para a gente. Sim. Isso. Bacana. Então, a gente falou assim da questão da atividade física, do profissional, da questão da importância do olhar em relação ao outro, né? E eu queria saber assim, e fora da educação física, fora da questão desse trabalho com as pessoas, o que você gosta de fazer? Eu vi na parte de gestão uma outra fase da Sheila, né? Eu vi que eu conseguia realmente
engajar pessoas a poder, tipo assim, ajudar mais pessoas, né? Eu fiz parte da gestão da academia e assim foi uma coisa que eu gostei bastante. Né? Você é um líder, né? Isso, líder de uma equipe, né? Eu vi que eu conseguia fazer isso e fazia muito bem. Então eu voltei, né? Agora na terça-feira eu volto novamente para a gestão, né? Mas eu não vou deixar de continuar dando essas minhas aulas online, né? Porque vai ser o a mais, né? Até eu conseguir realmente ficar só com a parte do online, do digital, né? Porque essa questão da gestão é importante porque você está trabalhando com pessoas que vão trabalhar com pessoas, né? Exatamente. Esse olhar é muito importante. Até o pessoal na área da educação fala assim, para trabalhar com pessoas tem que gostar de pessoas. Exatamente. Você não tem como ser técnico, você tem que gostar de pessoas. E eu acho que na área da atividade física, na área questão também do esporte, tem que ser isso, né? Pessoas que trabalham com pessoas gostam de pessoas. Exatamente. Querem ver essas pessoas melhores, né? Isso aí. Então um dia aqui bastante ensolarado aqui, bastante bonito, né? E tem bastante gente fazendo. Tem bastante pessoas com atividade física aqui. E que é um espaço bastante bonito aqui de Guarulhos, né? E é gostoso. Então, e essa questão de você observar até a paisagem, né? Tem uma academia que eu vi, que trabalhava com o ritmo das pessoas. Então tinha um marcador de LED, que conforme as pessoas iam se movimentando, o LED ia aumentando. As pessoas iam controlando. Bom pessoal, mais pica aqui, pessoal, pica o LED aumentando. E era acoplado nos aparelhos. Eu achei bastante interessante isso. Eu vi num vídeo, agora depois eu passo qual é, mas muito interessante. Era a música e os LEDs daqui acompanhavam a evolução dos exercícios, né? Então aqui a gente está aqui para finalizar o nosso papo aqui, muito agradável. A gente tem que agradecer aqui a Sheila pelo papo, toda a questão que aprendemos aqui muito com ela. E para finalizar aqui, eu queria perguntar para você qual o seu olhar, que é o nosso olhar, o nosso canal, né? Qual o seu olhar sobre a vida? Meu olhar sobre a vida? Acho que cada vez mais a gente tem que olhar para esse lado de atividade física, de bem-estar, porque realmente as pessoas estão perdendo um pouco disso, né? De cuidar de si, de querer cuidar bem dos outros também, né? As pessoas, elas não têm muito mais empatia, né? Aquilo de se colocar no lugar do outro. Sim, isso é importante. Né? Então eu acho que o olhar da vida, eu acho que a vida é tudo, né? Eu já perdi tanta gente que poderiam estar vivas hoje se tivesse pensado um pouquinho mais na atividade física, até mesmo, sei lá, eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco mais nisso, né? Que a atividade física, estou falando agora pela minha área, ela é tudo, sabe? Ela ajuda você a envelhecer com saúde. E feliz, né? E feliz, exatamente, é isso. Então, muito obrigado aqui a Sheila. Eu que agradeço. O que nós aprendemos hoje bastante sobre a questão do corpo, a questão do bem-estar, né? A questão da felicidade, estar de bem com a vida. E nós teremos novas e futuras conversas com ela. Não será só hoje, não. Teremos novos programas, nós faremos novas conversas, novas abordagens, novos assuntos, tá? Então, muito obrigado, tá? Cada um. Obrigada.